Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo de número 11 a 32. Lucas 15, do versículo 11 a 32. Aproveito a ocasião para parabenizar todos os pais que aqui se encontram, por ocasião desse Dia dos Pais, por ocasião dessa data bem simbólica, bem significativa para todo aquele que é pai. E sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui na igreja em datas assim, eu me lembro do famoso pregador inglês, na verdade ele era galês, chamado Martyn Lloyd-Jones, famoso pregador do século passado. E ele disse que a gente poderia aproveitar todas as oportunidades de datas especiais, de datas como o Dia dos Pais ou o Dia de Criança. E ele dizia que a gente poderia, à luz da Escritura, pensar de maneira bíblica acerca de tais temas que as pessoas estão pensando, por exemplo, ao longo do dia. E é um pouco disso que eu quero fazer com você. À luz do texto de Lucas capítulo 15, da famosíssima parábola do filho pródigo, chamar a sua atenção no que tange a uma família, no que tange a maneira como esse pai lida e como é que o Pai Celestial nos chama a agir. Eu penso que essa parábola ela é muito oportuna para uma noite como essa, para que possamos ver a generosidade do Pai que nós servimos. Então venha junto comigo, Lucas capítulo 15, verso 11, farei a leitura de toda a passagem. Obviamente, pelo tamanho dela, a gente vai fazer pontuações, ponderações em apenas alguns versos. Mas aí a gente já tem uma ideia do todo da passagem. Então diz assim, Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bendito Deus, damos-te graça por mais uma noite em que concede-nos a fim de cultuarmos ao Senhor e por tua infinita graça receber de ti tuas orientações, teus mandamentos, aquilo que estabelecestes para nós, aquilo que desejas da nossa vida, sendo nós teus filhos ou ainda não sendo os teus filhos, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que, persuadidos de tudo que o Senhor falou, saiamos daqui todos como teus filhos amados. Ilumina nossa mente, ajuda-nos na compreensão do Santo Texto, dá que toda a explanação seja muito clara, a fim de que, por oração do teu Santo Espírito, cada vida aqui seja edificada na compreensão dessa passagem. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida e naturalmente, penso eu que nem sempre bem compreendida ou compreendida em partes. Porque, como você está vendo aí, parábola do filho pródigo. Pródigo é um adjetivo e aí ele significa esbanjador ou aquele que gasta mais que o necessário, aquele que é generoso ao dar. Basicamente seria esse o significado de pródigo. E a primeira coisa que eu queria dizer e que dará o tom, a nota exatamente diferenciada da maneira como nós enxergaremos essa parábola, né? É exatamente o título dela. Aqui vai dar a nota certa para nós caminharmos, o tom da canção do sermão dessa noite. E para mim, o texto, ou na verdade o título dessa parábola, ela não seria a parábola do filho pródigo. E me permita dar algumas explanações para isso. Você sabe muito bem que a nossa Bíblia é dividida por capítulos, versículos, temas. No entanto, essa foi uma divisão que as sociedades bíblicas, aqueles que traduziram a Escritura, eles fizeram, a fim de ficar mais fácil a compreensão, mais didática a compreensão para nós. Quando você divide as coisas, você compreende do início ao fim, e depois o autor entra em outro assunto, e naturalmente a gente vai compreendendo por partes, mediante aquilo, para não ficar algo como se fosse uma única história. Então, os autores, ou melhor, os tradutores, eles fizeram essas divisões. E por essa razão eu me sinto muito à vontade de entender que, para mim, o melhor título para essa parábola não seria a parábola do filho pródigo, mas eu penso que seria esse o melhor título para a nossa parábola aqui. E não foi? Se porventura for aí, pode dar um toque. Estou apertando aqui, mas não está indo. Mas enfim. Está indo aqui no meu, mas não está indo aí. Aqui vai, mas lá não vai. Então, qual é o título para mim? Para mim é Os Dois Filhos Perdidos. E aí talvez você nunca tenha escutado a parábola do filho pródigo, na verdade, tratando sobre não um filho. Ela tem o intuito de tratar dos dois filhos, porque a ideia é, os dois filhos estão perdidos. Porque entendo que não é correto afirmar que um dos filhos da história ou focar tão somente em um dos filhos da história. Por quê? Porque nem mesmo Jesus a chama de a parábola do filho pródigo. Nem Jesus dá esse título para a própria parábola, né? Veja que ele começa, como é que ele começa a parábola aí? Verso 11, como é que ele começa? Olha aí na sua Bíblia, veja, como é que ele começa? Um homem tinha 2 filhos. Então, basicamente, seria por aí que a gente ia. Jesus está sugerindo aqui uma outra ideia, não meramente um filho, né, esbanjador, pródigo, 2 filhos. Por isso lá, você vai perceber que os nossos próximos slides já vai com o tema que nós sugerimos como tema adequado, os 2 filhos perdidos. Porque a narrativa trata tanto do irmão mais velho como do irmão mais novo. Além disso, o que Jesus fala acerca do irmão mais velho é uma das mensagens mais importantes
que a Escritura nos fornece e que pouco nós veremos ao longo da própria Escritura, especialmente veremos aqui nessa parábola. Infelizmente, essa é a mensagem que passa desapercebido quando não só apenas lemos essa passagem, mas também quando as pessoas nos contam essa passagem. Quem já não contou a parábola do filho pródigo para você? Diz assim, olha, presta atenção, teve um rapaz, a Bíblia diz, teve um rapaz que pediu a sua herança, foi-se embora, gastou tudo que tinha e de repente, com a cara no chão, ficou arrasado, quebrou a cara, viu que as coisas desse mundo não tem nada a oferecer, mas graças a Deus que ele atentou, reconheceu as suas falhas e voltou para a casa do pai e olha que maravilha, houve uma festa, o irmão ficou meio assim, mas enfim, acabou com a festa e assim celebrou-se a volta do filho. Acabou a história, muitas vezes as pessoas contando assim para a gente. Mas antes de qualquer coisa, você com esse viés de 2 filhos aqui perdidos, tudo vai ficar mais claro à medida que a gente vai caminhando. Mas eu queria que você entrasse na história aqui, como se fosse uma espécie de um trailer, um mergulho no contexto da passagem, para que eu e você entendamos claramente o que o autor Jesus aqui está tentando nos dizer. Eu chamo você para o verso 1 ao verso 3 do próprio capítulo 15 de Lucas. Venha junto comigo, o que é que diz lá? Olha só, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Então já vimos 2 grupos aí, reunidos para ouvir Jesus. O primeiro deles eram os publicanos e pecadores, e leia-se, homens e mulheres correspondem a essa figura aqui. Homens e mulheres correspondem a essa figura aqui, e essa figura aqui será a figura do irmão mais novo, tá? Eles não observavam as leis morais da Bíblia, nem as regras de pureza cerimonial, que eram seguidas pelos judeus religiosos. Eles viviam de maneira meio que irresponsável, aproveitar a vida como a vida se apresenta para mim, aproveitar a vida da maneira que eu bem entendo, seria esse primeiro grupo de publicanos e pecadores. Segundo grupo, que o verso número 1 a 3 nos apresentou, é o grupo dos fariseus e escribas, que seriam os mestres da lei. Eles eram ou serão representados na nossa parábola como ou na figura do irmão mais velho aqui. E a reclamação desse grupo é, como nós vimos, que Jesus come com pecadores. E vale salientar que naquela região, ou naquelas regiões, sentar-se e comer com pecadores era uma mostra de aceitação. Era como se você estivesse aceitando aquelas pessoas. Então a parábola seria uma resposta, olha só, seria uma resposta especialmente a esse grupo aqui de fariseus que nós temos no verso número 1 a 3. Esse grupo que tem a atitude, o comportamento do irmão mais velho. Portanto, o ponto central aqui da história ou da parábola será o seguinte: a história revelará a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, mas também condenará o estilo de vida do irmão mais velho. E se você quiser se aprofundar mais nessa concepção da parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, tem uma dica de livro para você. É o livro Deus Pródigo, do Tim Keller, famosíssimo autor, e ele ele expande ainda mais essa ideia que eu vou trabalhar isso aqui com você. Então, o ponto que eu quero destacar, Jesus está dizendo que tanto o religioso quanto o descrente estão espiritualmente perdidos. São 2 formas enganosas de se ligarem a Deus. Então teremos basicamente um drama de 2 atos aqui. O primeiro ato, o filho mais novo perdido. Segundo ato, o filho mais velho perdido. Então venha junto comigo, eu estou no verso número 12, diz assim a santa palavra do Senhor. Verso 12, ele diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Essa partilha dos bens, ela só acontecia após a morte do pai. Como é comum nos nossos dias também, né? Herança, talvez o pai nos nossos dias deixa até um testamento lá, mas ela de fato só é dividida, só é doada e usufruída pelas pessoas só após a partida daquele pai.
Logo, o que o autor no início, ou Jesus no início está tentando nos comunicar, é que esse era um sinal, Vinícius, de muito desrespeito da parte do filho. Esperava-se que o pai daquela época, quando escutasse um pedido desse da parte do seu filho, respondesse, sabe como? Expulsando aquele filho da família e ainda por cima dando uma pisa, uma surra no filho, para ele aprender a nunca mais fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de comportamento. Mas veja, o pai não fez isso. Veja o que diz o final do verso 12, o que é que diz? Verso 12, o finalzinho, ele diz assim, ó, e ele lhes repartiu os haveres. Repartiu os haveres, numa tradução da NVI, diz assim, ó, assim ele repartiu sua propriedade. Mas repartiu a propriedade parece uma coisa tão simples, foi desrespeitoso, não foi como deveria, enfim, o pai estava vivo, aquela coisa toda. Mas quando você olha para o que ele está tentando dizer aqui, para você compreender o significado desse ato, a gente deve notar que a palavra grega aqui traduzida para propriedade, que a gente traduziu aqui da NVI, ou na minha tradução para haveres, sabe qual é a palavra? É uma palavrinha chamada bios, que significa vida. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. O pai estava partindo, rasgando a sua vida. Essa é a ideia. E aí tudo já fica mais intenso. O pai suporta a tremenda perda de honra, bem como a dor de ter o seu amor rejeitado pelo seu filho. E aí eu acho que, aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, a gente pode extrair uma liçãozinha aqui para a gente, não pode? A primeira lição que eu quero extrair é que muitos filhos têm rasgado os seus pais. Quantas atitudes nossas como filhos têm trazido dor para os nossos pais, desonra aos nossos pais, atitudes impensadas, palavras duras. Não corte seus pais, não rasgue seus pais, não faça com o que esse rapaz aqui fez com seu pai. Aquela atitude daquele filho foi rasgar o seu pai, tamanha a dor que ele enfrentou. Por essa razão ele coloca haveres bios, vida, você me rasga a vida ao pedir esse tipo de coisa. Pense bem no que a gente tem feito com os nossos pais, especialmente depois dessa tragédia, né? Eu acho que todo mundo fica muito reflexivo quando se depara com uma tragédia como essa do avião. É o último abraço, são as últimas palavras, são os últimos momentos, são. E a gente deveria ter muito cuidado, muito zelo, porque a própria Escritura nos chama a honrar os nossos pais. Cuide bem deles, zele por eles, honre os seus pais. Mas venha para a segunda cena do primeiro personagem. Eu estou no verso número 13, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E do verso de número 15 a 16, não precisa a gente ler, mas quando ele está com a cara na lama, cuidando de porcos, ele traça um plano. Qual é o plano? Está no verso de número 18 a 19, veja o que ele diz. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Só para você ter ideia, existiam servos que eles trabalhavam nas propriedades e eles viviam nas propriedades dos seus senhores. E existiam trabalhadores que eram empregados, homens do comércio que eram artesãos, que viviam em vilas e recebiam salários pelo trabalho desenvolvido. Quando uma norma da comunidade era violada, o que foi o caso desse rapaz aqui, o pedido de desculpas não era suficiente para resolver aquele problema. Nesses casos era necessário alguma restituição da parte daquele que quebrou as normas. Então o que ele está dizendo aqui é como se ele dissesse mais ou menos o seguinte: Senhor pai, eu sei que não tenho direito de voltar à família, porém, eu posso aprender uma profissão, ganhar um salário e começar a pagar a dívida que eu criei, a dívida que eu acabei contraindo. Esse era o plano daquele rapaz, estava tudo bem arquitetado. E aí nós chegamos à última cena do primeiro personagem, verso número 20, ele diz assim, me acompanhe. E levantando-se foi para seu pai, e
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Um patriarca não correria, pois precisaria levantar a sua túnica e assim, consequentemente, ele mostrava as suas pernas. Isso seria um vexame para aquela época, mas o pai faz isso. Ele passou a vergonha e o vexame exatamente por conta do seu filho. O filho tenta se explicar, está aí, verso número 21, me acompanha, ele diz assim, ele tenta se explicar, verso 21, mas ele é interrompido pelo pai, verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Veja, ele recebe aqui da parte do pai a melhor roupa. E a melhor roupa, entenda, esses detalhes não é à toa, só para que a gente tenha informação no sermão. A melhor roupa da casa teria de ser a roupa do próprio pai, porque era a melhor roupa da casa, a roupa do pai. Então o pai estava comunicando para ele, você não vai precisar pagar nada para voltar à família. Eu mesmo cobrirei a sua nudez com a minha roupa. Eu mesmo vou começar a resolver o problema da sua dívida. É o pai que começa a resolver o problema da dívida e começa vestindo os seus filhos, o filho dele. E é interessante porque se não foi assim, lembra de Gênesis? O homem pecou e o que é que Deus foi lá? Deus foi lá e cobriu a sua nudez. Não é à toa que esses detalhes estão aparecendo aqui, porque esse povo conhecia um pouco da história de Gênesis. Salte comigo para o verso 23, olha o que diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Carne era muito caro, não é diferente dos dias atuais, né? Carne era caro e, portanto, era apenas reservado para ocasiões mais que especiais. Ao admitir novamente o filho mais novo na família, o pai o torna uma vez mais herdeiro, com direito a 1/3 da riqueza da família. Isto mostra o que a gente chama de o Deus pródigo, o Deus esbanjador, o Deus generoso em graça. Por outro lado, é exatamente isso que causa a revolta do filho mais velho. E ele começa a levantar alguns motivos por conta do que ele está ali, né, cuspindo fogo. O filho mais velho, perdido, começa a apresentar algumas razões. Do verso número 25 a 30, ele escuta o barulho da música, a festa, e nesse caminho ele fica sabendo do motivo da festa, do que está acontecendo. O irmão mais novo tinha voltado e foi recebido com festa. Agora salta comigo para o verso 28, o que é que ele diz? Verso 28, ele se indignou. É como se ele dissesse mais ou menos o seguinte: eu me matei de trabalhar para receber o que eu tenho, mas meu irmão nunca fez nada para merecer coisa alguma. Na verdade, ele mereceu ser expulso e, no entanto, você cobre ele com riquezas. Onde é que está a justiça nessas coisas todas, meu pai? O que o senhor está fazendo? Que justiça é essa? Verso de número 29, parte B, ele diz assim, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. É como se dissesse, nunca desobedeci às tuas ordens, portanto, tenho direitos diante do Senhor. Veja que a fala do irmão mais velho também mostra o insulto contra o seu pai. O mesmo insulto que o mais novo teve ou cometeu quando pediu para rasgar a vida do pai, pediu a sua herança. Ele não se dirige ao pai com os modos respeitosos daquela cultura, daquela época, especialmente quando está falando com seu pai em público. Ele não diz estimado pai, querido pai, amado pai, que eram cumprimentos, doces, agradáveis e corretos de você se dirigir ao seu pai. Mas, verso número 29, a expressão verso número 29, tem uma expressãozinha pode ser traduzida por olha, ou não vês, enxerga, ou basicamente seria isso aqui, seria mais ou menos isso, escute aqui. Trata-se de um comportamento inaceitável. E aí, por fim, chegamos ao desfecho. Como o pai irá responder à rebeldia declarada do filho mais velho? Um pai daquela cultura,
ele também normalmente expulsaria aquele rapaz da família. Na verdade, os dois eram para ter sido expulsos daquela família. Mas em vez disso, o pai responde novamente com incrível ternura. Se não, veja, eu estou no verso número 31 e ele diz assim: meu filho. Daí é como se dissesse: apesar de você ter me insultado em público, eu ainda quero que você participe do banquete. Não deserdarei seu irmão, mas também não quero deserdar você. Engula o orgulho, participe do banquete. Então, você vem ou você vai ficar de fora? O que eu quero que você perceba é que nós temos diante dos nossos olhos dois atos de graça da parte do Pai. Agora imagine a cena. Os ouvintes estão na ponta da cadeira, mais ou menos ansiosos com o desfecho da história. Primeiro, será que a família finalmente se reunirá, retornando à unidade em amor? Segundo, os irmãos se reconciliarão? Terceiro, para esses casos de família, né? Conseguirá o filho mais velho ser amolecido pelo que escutou do seu pai e vai se reconciliar? Exatamente quando está todo mundo e na expectativa e com vários pensamentos na cabeça e no coração, no que tange ao desfecho dessa história, o que é que acontece? Verso de número 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E aí, verso 1, o que é que acontece? No verso 1 do capítulo 16, cadê a história? Cadê? O que foi que houve? A história acabou. Não tem resposta. E aí, reconciliou-se ou não? Está todo mundo agora em harmonia? A família está bem? Surpreendentemente a história termina. Pergunta: por que Jesus não termina a história e nos conta o que aconteceu? Por que ele não faz isso? Resposta: porque o verdadeiro público dessa história eram os fariseus, os irmãos mais velhos, ou o irmão mais velho. Jesus pede que seus inimigos respondam à sua mensagem. A conclusão? Ok, é com vocês. É quase isso que Jesus está dizendo aqui. Então, qual a moral da história? É que nós podemos enxergar da seguinte maneira. Primeiro, que Jesus apresenta dois caminhos que o homem usa para encontrar felicidade e realização na vida. As pessoas tentam encontrar felicidade e realização sempre por um desses dois caminhos. O primeiro deles, o da liberdade pessoal, caracterizado pela figura do irmão mais novo. Aproveitar de tudo de acordo com o que acha certo. Ou seja, meu corpo, minhas regras, vivo da maneira que eu quero, ninguém tem nada com isso, a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo, eu vivo da maneira que eu desejo. O irmão mais novo, esse o comportamento dele. Eu quero a minha herança para que eu viva da maneira que eu desejo. Mas também tem um segundo caminho aqui. E o segundo caminho é o caminho de conformidade moral, ou de acordo com a moral, que é o filho mais velho. Os fariseus acreditavam que conseguiriam manter a sua posição de abençoados. Escute, os fariseus entendiam que eles conseguiriam manter a sua posição de abençoados e receber a salvação final por meio da obediência a Deus, ou por meio da obediência à Escritura. Já os publicanos e pecadores têm a ideia de que as pessoas devem ser livres para buscar a sua autorrealização, independente de costumes, independente de padrões. Veja que não é muito diferente do que nós temos hoje. Segundo esse ponto de vista, o mundo seria um lugar muito melhor se não existisse essa besteirada de tradição, se não existe essa bobeirada de preconceito que as pessoas têm com a vida das outras, e outras tantas barreiras de liberdade pessoal fossem diminuídas ou removidas. Qual a expectativa? É que esse mundo seria melhor. Esse ou não é o discurso que a gente escuta hoje em dia? Então, nesse caminho, é como se ele dissesse: sou a única pessoa que posso decidir o que é certo e o que é errado para mim. Vivo como bem entendo e encontrarei a verdadeira felicidade no caminho que eu mesmo escolho para mim. E a gente viu semana passada que há caminhos que para o homem parece ser bom,
mas no fim é a perdição. Portanto, a mensagem da parábola de Jesus é que temos dois caminhos que nos levam à perdição. E a parábola apresenta uma alternativa radical nessa história toda. E aí escute, porque chegou a hora de a gente começar a desatar alguns nós importantes. Primeiro deles, escute que eu quero tecer algumas coisas quanto ao irmão mais novo. Primeiro personagem da nossa parábola. Todos facilmente identificariam seus pecados, não é? É ou não? O que foi que ele fez? Desprezou a família. Pecado terrível. Veja o que ele fez. Ele viveu de maneira pervertida, de maneira promíscua, né? Acabou com todos os seus recursos, gastou tudo que tinha. Todos nós concordaríamos que quem age assim, age afastado de Deus. Está na cara que tal pessoa está distante de Deus. Mas aí preste atenção, nós temos o segundo personagem. O filho mais velho, ele é obediente ao pai. Ele é disciplinado, ele é responsável. Assim, no padrão convencional, nós temos dois filhos. Um deles é o filho mau, outro é o filho bom, o anjinho e o demôniozinho, né? O bom e o mau. Porém, ao convidar ambos para o banquete, Jesus mostra que não apenas um estava perdido, mas os dois estavam perdidos. Você consegue perceber então o que Jesus está nos ensinando e ensinando aqueles homens? Preste bem atenção. Ele está dizendo que nenhum dos filhos amava ao pai de verdade. Nenhum dos filhos amava ao pai de verdade. Ambos estavam usando o pai para os seus próprios fins egoístas. No lugar de amá-lo, de desfrutar de sua companhia e servi-lo por simplesmente ele ser o seu pai, eles simplesmente usavam o pai para alcançar os seus objetivos. E isso equivale a dizer que você pode estar distante de Deus, tanto ao quebrar todas as suas regras, escute bem isso, ou ao obedecer todas elas de forma diligente. Você também pode estar bem distante de Deus agindo assim. E aí é uma mensagem surpreendente, porque a obediência zelosa à lei de Deus pode servir como meio de rebeldia contra o próprio Deus, porque diante dela você começa a acreditar que você tem direitos diante de Deus. Preste bem atenção nisso, porque talvez a gente pode estar se encaixando nesse padrão do filho mais velho aqui. Essa é a atitude do irmão mais velho. Por que ele fica tão irado com o pai? Por que ele está tão irado com o pai? Porque ele sente que ele tem direito de dizer ao pai como é que o pai deve usar as roupas do próprio pai. Porque ele se sente no direito de dizer como é que o pai deve usar o seu próprio anel. Ele se sente no direito de dizer como é que os animais da fazenda devem ser utilizados pelo pai. Essa é a questão. E esta é uma concepção muito aprofundada de pecado que nós não costumamos pensar, nem eles tinham, mas Jesus está mostrando aqui, porque pessoas religiosas geralmente vivem de forma bastante regrada, mas o objetivo delas é influenciar Deus, deixá-lo em uma posição onde eles pensam que Deus é o seu devedor. E é dessa forma que elas começam a agir exatamente como o irmão mais velho. Ou, se não, veja, o que acontece muitas vezes com a gente? Passamos determinadas situações delicadíssimas da vida, e não que elas não sejam delicadas de passar, não que elas não sejam complexas para a nossa mente totalmente finita, seja um diagnóstico terrível que jamais esperávamos, seja a perda trágica de um ente querido, de uma filha de 3 anos, como acabou aqui falecendo na tragédia desse avião que caiu, ou em outras tantas coisas que nós passamos na vida, e nós dizemos assim: eu não aceito, isso não é justo, Senhor, comigo. Por que o Senhor está fazendo esse tipo de coisa? Isso é inaceitável. Logo eu, membro da igreja, presente assíduo aos cultos, leitura bíblica em dia, como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? É que nós achamos que temos direitos
diante de Deus quando lhe obedecemos todas as regras. Nós queremos estabelecer como as coisas devem acontecer na nossa vida. Nós não aceitamos que Ele use a nossa vida como bem entende. E a gente quer dizer para Ele como é que Ele deve usar o anel. Se Ele deve usar ou não a roupa. Ou se Ele deve ou não matar os animais da fazenda. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus tem de nos abençoar e nos ajudar, porque nós demos duro para obedecer e ser uma pessoa boa. E quando isso não acontece, como é que o irmão mais velho reage? Presta atenção no verso 28, jogue seus olhos lá. Agora presta atenção qual é a expressão que ele usa aí. Qual é a expressão? Na minha tem assim, ó, ele se indignou. O primeiro sinal que se nota em um espírito de irmão mais velho é que se sua vida não acontece da forma que ele deseja, ele não apenas fica triste, que é a reação natural de todo ser humano. Quando nós nos deparamos com uma coisa que não sai conforme nós planejamos, imaginamos, tanto pensamos sobre ela, nós ficamos o quê? Tristes. Mas veja que o primeiro sinal do irmão mais velho aqui, não é que meramente ele está triste, mas o texto diz que ele está indignado. Ele está se sentindo traído, ele está se sentindo por Deus, como se Deus tivesse escondido o jogo dele e agora apunhalou ele pelas costas. Eu não estou triste, eu estou indignado com o que está acontecendo com a minha vida. Como é que Deus pode fazer isso comigo? E por que que irmãos mais velhos agem assim? Porque eles acreditam que se viverem corretamente terão uma vida boa. Que Deus lhe deve um caminho bom, quando eles vivem de acordo com as normas. Lembre, se não foi num momento extremamente delicado, que muitas pessoas saíram da igreja, uma tragédia familiar, particular ali, ele mesmo, algo totalmente incompreensível e inaceitável. Como Deus pode fazer isso comigo? Se você busca controlar Deus por meio da sua obediência, então a sua obediência é uma maneira de usar Deus para que Ele lhe dê tudo o que você deseja. E quando colocamos Deus em uma posição de dívida, em vez de nós confiarmos na sua graça, nós confiamos no nosso desempenho, bem como nos colocamos no lugar de Deus, dizendo a Ele o que Ele deve fazer ou não com a nossa vida. Irmãos mais velhos se relacionam e obedecem a Deus apenas para atingir os seus objetivos. Quando não atingem, eles se revoltam com Deus, estão indignados com Deus, porque não é isso que eles esperam de Deus em troca da vida que eles têm levado. Diante disso, eu me lembro do exemplo do livro que reconta uma história apócrifa. Apócrifa é que não está na Bíblia, né? Uma história sobre Jesus, uma história apócrifa. Eu lembro que ela trata exatamente da diferença entre o egoísmo com base em resultados e a fé que é nascida do amor. A história é mais ou menos assim, escute. Um dia, disse Jesus aos discípulos: eu gostaria que vocês carregassem uma pedra por mim. Ele não deu explicação ou explicações de por que eles tinham que carregar aquela pedra. Então os discípulos procuraram pedras para carregar e Pedro, muito malandro, ele procurou a menor pedra. Afinal, Jesus não havia dito nada sobre tamanho, nem tampouco sobre peso. Então qualquer pedra, pegou uma desse tamanho e assim colocou no bolso e foi embora. Jesus então disse: siga-me. E aí deram início à caminhada. Por volta das 12, Jesus pediu que todos se sentassem. Levantou as mãos e todas as pedras que eles estavam carregando se transformaram em pão. E Jesus disse assim: é hora do almoço.
chegou a hora de comer. Em poucos segundos, a comida de Pedro já havia acabado. Terminou a refeição de Pedrão. Jesus pediu que todos se levantassem e tornou a dizer: gostaria que carregassem uma pedra por mim. Desta vez Pedro fez assim, ó. Ahá! Agora eu entendi. Olhou em volta e viu uma pedra grande, mas que fosse possível ele carregar. Suspendeu a pedra em seus ombros e era tão pesada que ao caminhar ele cambaleava, não conseguia levar ela direito. Mas pensava: mal posso esperar pelo jantar. Então Jesus disse: sigam-me. Por volta do horário do jantar, Jesus os conduziu à margem de um rio e disse: agora eu quero que vocês joguem as pedras na água. E assim foi feito. Pedrão provavelmente disse: é hora de peixe então. Aconteceu que depois Jesus acrescentou: sigam-me. E todos voltaram a andar. Pedro e os outros olharam para ele sem entender absolutamente nada. Jesus suspirou e disse as seguintes palavras: não se lembram do que eu pedi que fizessem? Por quem vocês carregaram as pedras? Pedro e os outros carregaram as pedras não por Jesus, mas carregaram as pedras para eles mesmos. Pedro e os irmãos mais velhos, eles esperam que tudo o que eles fazem ou façam rendam frutos para si. Daí, quando não acontecem, eles ficam confusos, eles ficam revoltados com Deus. O irmão mais velho sempre vê, ou sempre verá alguém se saindo melhor que ele em algum aspecto da vida e vai sempre se perguntar: por que ele e não eu, depois de tudo que eu fiz? Irmãos mais velhos, guarde isso no coração, obedecem a Deus apenas para atingir os seus objetivos. Outra coisa, o filho mais velho acredita muito em sua superioridade. Ele enfatiza quão melhor em sua história pessoal é do que aquele que gasta toda a riqueza do pai com prostitutas. E aí eu me lembrei de outra história muito interessante que retrata o irmão mais velho. Escute essa. Conta que certo agricultor conseguiu colher uma cenoura enorme, enorme. E ele chegou para o rei e disse o seguinte: meu rei, parece que era baiano, né? Esta é a maior cenoura que eu já colhi. E eu quero oferecê-la como prova de meu amor e respeito por Vossa Excelência. E aí ele entregou. E quando ele ia saindo, o rei disse o seguinte: querido agricultor, espere, eu vejo que você realmente me ama. Tenho uma propriedade ao lado da sua e quero dar a você de presente, em retribuição à sua generosidade. O agricultor ficou surpreso, voltou para casa mais do que feliz. No entanto, escute, um nobre da corte, ele presenciou a cena e disse: se é isso que se ganha com uma cenoura, imagine se eu der algo melhor. No dia seguinte, o nobre da corte apresentou-se ao rei e em suas mãos estavam as rédeas de um belo cavalo. E ele disse o seguinte: meu rei, eu crio cavalos e esse é o melhor cavalo que eu já tive. E como prova de meu amor e respeito, eu quero dá-lo de presente. O rei recebeu e não falou absolutamente nada. Quando o nobre da corte ia saindo, e já saindo bem triste, o rei falou o seguinte: permita-me lhe explicar. O jardineiro, quando estava dando a cenoura a mim, ele deu a cenoura a mim. Mas você está dando o cavalo para si mesmo. Isto é usar o Senhor para os seus próprios interesses. E aí, irmãos, eu queria que você sempre pensasse nisso. Nós precisamos amar o Senhor, que é também o nosso Pai, por quem Ele é, pela pessoa dEle. Apesar de Ele desejar muitas vezes usar o anel, usar a roupa e matar determinados animais de maneira totalmente diferente do que nós acreditamos que fosse o correto.
Afinal de contas, Ele é o dono de todas as coisas. Mas uma outra coisa que eu quero destacar. Por que Jesus constrói a história de forma que um filho seja salvo, restabeleça a relação com seu pai e o outro filho não aparece como salvo na história? Mas aqui é onde entra uma outra questão muito interessante. Jesus estava tentando dizer que, apesar de ambos os caminhos estarem errados, eles não são igualmente perigosos. E aí eu queria que você prestasse máxima atenção nisso, porque aqui está um ponto central da nossa parábola. Uma das ironias da parábola, então, aqui se revela. A perdição do filho mais novo é claramente notada. Por isso que, quando a gente lê essa história, qual é a grande lição que a gente tem? De que esse menino que foi para o mundo, ele estava perdido. Mas o melhor a se fazer é voltar para a casa do pai e assim reconciliar-se com o pai. Resolvida a história, ou seja, todo mundo identifica o filho perdido. É mais fácil perceber, o filho mais novo se perdeu. Mas o filho mais velho ninguém percebe, inclusive o público atual que lê essa própria parábola. O filho mais novo sabia que estava separado do pai, mas o filho mais velho não sabia. E é por isso que a perdição do filho mais velho é tão perigosa, e por isso que Jesus está tratando dela aqui. A parábola de Jesus, portanto, tem o intuito de nos mostrar uma forma sutil de perdição. Olha que coisa. O filho mais velho está perdido, ausente do banquete, e no entanto tem pouca coisa na sua lista de transgressão. Se não, veja, verso número 29, mais uma vez. Olha o que ele diz: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E o que é que você escuta do pai? O pai não contradiz o filho, percebeu? Ele diz assim: ah, miserável, eu sei, eu convivo com você, não é bem assim, né, Bia? Você escorrega aqui e ali. O pai não contradiz. Percebeu? O pai simplesmente, por não tocar nessa questão, é como se o pai, de alguma maneira, no caso aqui Jesus, nos mostra que esse filho quase não tem falhas no que diz respeito às normas morais estabelecidas. Mas mesmo assim, esse filho está perdido. Por quê? Porque ele usa a obediência para usar o seu pai. Ambos precisam de arrependimento. Ambos usaram o pai. Ambos afrontaram, pecaram contra o pai. Mais uma pergunta eu levanto: para onde então essa parábola aponta? Quero entrar em um ponto fantástico que essa parábola nos ensina. De quem precisamos então nessa parábola? E agora veja comigo, quando a gente lê o capítulo número 15, nós observamos que Jesus não contou uma história. Percebeu? Capítulo 15. Jesus não contou só a parábola do filho pródigo ou a parábola dos 2 filhos perdidos. Você encontra 3 parábolas. 3 parábolas aos fariseus que reclamavam da confraternização de Jesus com pecadores, porque foi isso que nos disse o verso número 1 a 3. Jesus está ali com os pecadores. Então, depois disso, para responder essa questão que os fariseus levantaram contra Jesus, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola, qual é o tema? Acima do versículo número 3, qual é? A parábola da ovelha perdida, do verso 3 a 7 é essa parábola. A parábola da ovelha perdida conta que uma ovelha se perdeu, e aí o pastor vai atrás dessa ovelha, e aí depois que encontra, reúne os seus vizinhos e faz o quê? Uma grande festa por ter encontrado aquela ovelha perdida. Segunda parábola, qual é o tema acima do versículo número 8? Qual é? A parábola da dracma, que significa moeda, vai do verso 8 ao verso 10. E aí uma pessoa perde uma moeda, uma dracma, e de repente quando ele vai em busca e encontra aquela moeda, faz uma festa por ter encontrado aquela moeda. E aí Jesus entra na terceira parábola, que é exatamente a parábola dos filhos perdidos, do filho pródigo. Não à toa é a parábola mais longa, o que por este motivo já chama a nossa atenção. Porém, as semelhanças das 3 parábolas são bem óbvias aqui, preste bem atenção. Primeiro, em cada parábola há algo perdido, ou não? A ovelha, a moeda, o filho.
ou os filhos. Vamos botar o filho. Segundo, em todas, aquele que perdeu, recupera o objeto perdido. Terceiro, cada uma das narrativas termina com uma nota de júbilo festivo e de celebração quando o objeto perdido foi encontrado. No entanto, há uma diferença gritante entre a terceira parábola e as duas primeiras. Nas primeiras parábolas, a parábola, ou melhor, a pessoa que perde, vai atrás e busca diligentemente o objeto perdido. Ela está focada buscando aquilo que se perdeu. Quando chegamos à terceira história e ouvimos o pranto do filho que está lá desgarrado, logo supomos: quem é que vai buscar o filho perdido? Alguém buscou a ovelha? Alguém buscou a dracma, a moeda? Quem vai buscar o filho que se perdeu? Surpresa! Isso não acontece na terceira parábola. E essa foi a intenção de Jesus aqui. Quando ele coloca essa parábola dessa forma, e colocando as três parábolas juntas, ele convida os seus ouvintes atentos a se perguntarem: bem, quem que vai partir em busca do filho que se perdeu? Porque nas anteriores foi assim que aconteceu. E Jesus conhecia, óbvio, a Bíblia por completo, e sabia que ela conta bem no início uma outra história sobre um irmão mais velho e outro irmão mais novo. Lembra dessa história lá no início de Gênesis? Um rapaz chamado Caim, um rapaz chamado Abel. Nessa história, Deus diz ao rancoroso e orgulhoso irmão mais velho: você é o protetor do seu irmão. Deixa eu contar uma história para você aqui, verídica. Edmund Clowney, ele foi um americano teólogo lá dos Estados Unidos, de Westminster, do século passado, morreu em 2005. E conta ele uma história da Guerra do Vietnã. Me escute. Conta que um jovem soldado norte-americano desapareceu quando em ação lá na Guerra do Vietnã. Quando a família do rapaz deixou de receber notícias dele, sabe o que aconteceu? O irmão mais velho daquele rapaz partiu para o Vietnã e começou literalmente a arriscar a sua vida, procurando por ele nas selvas, procurando por ele nos campos de batalha. E dizem que apesar do perigo, ele jamais sofrera um único arranhão, porque os dois lados haviam ouvido sobre sua dedicação e respeitavam muito a procura daquele rapaz. Alguns chamavam ele de o irmão, outros chamavam ele de o grande irmão, pois é isso que a parábola do filho pródigo está tentando nos mostrar. É isso que o filho mais velho da parábola deveria ter feito. Isto é o que o irmão mais velho, verdadeiro, teria feito. Ele teria dito mais ou menos assim: pai, meu irmão mais novo foi um tolo, foi um idiota. Ele agora está com a vida em ruínas. Eu sei, ele dissipou tudo, gastou com tudo, mas deixa eu dizer, pai, eu vou partir para procurá-lo e vou trazê-lo de volta, mesmo que eu faça uso da minha herança. Se a herança dele de fato acabou, eu vou, como imagino que deve ter acabado, eu vou usar da minha própria herança, mas vou trazê-lo de volta. De fato, é apenas com a ajuda do irmão mais velho que o irmão mais novo consegue retornar da história lá. Apesar de o primeiro ato da parábola ter nos mostrado a gratuidade do perdão do pai, o segundo ato, e presta atenção, nos dá um vislumbre do custo que levou à reconciliação. A readmissão do filho mais novo não teve um custo para o filho mais novo, mas teve custos enormes para o filho mais velho, porque o pai não poderia perdoar o filho mais novo meramente por perdoar. Ele perdoaria, mas se tornando filho, ele torna a ter parte na herança. E nada mais, nada menos, o que era do filho mais velho precisa ser repartido para o filho mais novo. A herança precisava ser redistribuída. O custo para o filho mais novo é grande. Mas preste atenção, Jesus não retrata um irmão mais velho verdadeiro na parábola. Um irmão que está disposto a pagar qualquer preço para buscar e salvar aquele que estava perdido.
no lugar de um irmão mais velho, verdadeiro, aquele irmão mais novo, na verdade, tem um fariseu ao seu lado, que na verdade não está preocupado em doar a sua própria vida para resgate daquele irmão. Ele está preocupado da forma, ele está preocupado com os atos, ele está preocupado se não saiu de acordo com o seu script ou da maneira que ele entendia ser o correto. E esse era o fariseu. Portanto, ao retratar o filho mais velho como errado na história, Jesus convida a imaginar e a ansiarmos por um irmão mais velho verdadeiro. E isto sim, nós temos. É aí que a história fica brilhante. Nós temos um filho mais velho, ou um irmão mais velho verdadeiro. Ele sai dos céus, percorre céu, percorre terra, para resgatar os filhos mais novos. Nosso verdadeiro irmão mais velho assumiu e pagou a nossa dívida. Ele fez isso na cruz no nosso lugar. Lá, Jesus ficou nu de suas roupas e de sua dignidade, para que pudéssemos ser cobertos com a sua dignidade. Na cruz, Jesus bebeu do cálice da justiça eterna, para que pudéssemos beber não do cálice da justiça, mas do cálice da alegria eterna. Não havia outra maneira do Pai Celestial nos trazer para dentro de sua família, a não ser à custa do nosso verdadeiro irmão mais velho. Portanto, a parábola está apontando para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero destacar uma outra coisa na parábola, que é a saudade de casa. Se não, venha comigo rapidamente, verso número 13. Veja o que diz. Partiu para uma terra distante. Se eu e você lermos o verso 13 de maneira mais ampla, logo nós veremos, Bradley, que é um tema recorrente na Escritura Sagrada ou não. Veja, o povo de Deus estava onde, Samuel? Egito. No Egito. Eram escravos. E o que é que acontece? Eles estão loucos para ir para Canaã. Mas lá na frente, depois você escuta que esse mesmo povo foi invadido pela Assíria e eles foram derrotados. E qual era o grande desejo do seu coração? Voltar para a terra e reconstruí-la. Posteriormente você escuta que um outro reino, chamado Reino Babilônico, que era uma grande potência naquela época, eles invadiram a nação de Israel, destruíram a cidade de Jerusalém, ficou pedra sobre pedra. Eles foram cativos para a Babilônia. E o que é que aconteceu? Eles estavam loucos para voltar para Jerusalém, para voltar para casa e reconstruir todas as coisas. Chegamos no filho pródigo, ele vai-se embora, e quando ele está ali, diante daquele quadro, ele diz, eu preciso voltar para casa. Bateu a saudade de casa. Eu e você, muitas vezes, nos dilemas da nossa vida, dizemos, até quando, Senhor? Até quando? Até quando ficaremos aqui? Por que não voltamos logo para a nossa casa? Por que não retornamos para o nosso lar, para a terra prometida? Portanto, a história do filho pródigo é um recontar da história da humanidade. A mensagem da Bíblia é que a raça humana consiste em um bando de exilados tentando voltar para casa. E a parábola do filho pródigo é sobre cada um tentando voltar para casa à sua maneira.
Veja, no começo do livro de Gênesis, nós descobrimos o motivo porque todos nós nos sentimos como exilados nesse mundo, como se nós não estivéssemos em casa. É nos dito que nós fomos criados para viver no jardim de Deus. Aquele era o mundo para o qual nós fomos criados, um lugar que não há morte, que não tem ausência de amor, né? Existia amor, não existia morte, existia amor, não há decadência nem qualquer doença naquele lugar. Tal mundo era tudo isso porque era a vida ante a presença e relacionamento com Deus, era a vida diante da presença de Deus. É por isso que a gente sente que, de alguma forma, tudo isso aqui vai acabar e a gente vai para um lugar em que aí sim não haverá mais nada de ruim dessas coisas que aqui vivemos. Por fim, quero destacar só uma última similaridade dessa história com a nossa: o banquete no fim da história. Tanto na história dos filhos perdidos como na nossa, a história é finalizada com um grande banquete. Lembra? Apocalipse capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro. Lembra dessa passagem? Eis que é chegada a boda dos cordeiros e aí está todo mundo na festa. A grande parábola de Jesus sobre os filhos perdidos reconta a história de toda a Bíblia e a história de toda a humanidade. Que o irmão mais velho veio, o verdadeiro irmão mais velho veio nos salvar. Que a verdadeira vida está na comunhão com o Pai. Que o desfecho final e feliz de nossa vida, ela só pode ser encontrada em Jesus. Que os dois estilos de vida que vimos são ambos becos sem saída espiritual. Porque ambos querem usar o Pai para alcançar os seus objetivos. Seja de salvação, seja de coisas boas aqui nessa terra. Mas nós vimos também que o Pai, o grande Pai, o maravilhoso Pai. E por isso podemos celebrar, se estamos em Cristo, um belíssimo dia dos pais. Porque apesar de ter filhos que estavam lhe usando para atingir os seus objetivos, o Pai ainda estava de braços abertos para receber tanto a um como ao outro, que viviam de maneira totalmente distante, ainda que estivessem tão perto do Pai. E o desejo do Pai é: venha você, venha você, venham todos, porque o banquete está preparado, para que todos vocês possam de verdade usufruí-lo da maneira devida. O convite é para você, que de alguma forma se afastou e todo mundo percebeu que você estava perdido. Mas o convite também é para você, que talvez estava todos os domingos aqui, ou em algum lugar, cumprindo os seus ritos, cumprindo aquilo que exige-se, na expectativa de alguma forma, aquilo mexer com Deus, para que você receba dele aquilo que você entende ser o justo. Venha você, venha você, venham todos, mas venham arrependidos e amem o vosso Pai, acima de tudo, por quem o Pai é. Ele é o Pai. E isto já é suficiente para amá-lo com todas as minhas forças. Venham a banquete para todos, inclusive para os interesseiros. Eu e você. Baixe sua cabeça. E aproveitemos esse momento para que a gente possa, sinceramente, ver se a gente se encontra em uma dessas realidades.
Se a gente se encontra em uma destas em que estamos distantes, saindo de casa, ou que se estamos distantes ainda dentro de casa. E à luz de uma reflexão coerente, celebremos o Dia dos Pais, ao Pai mais gracioso que poderíamos ter. Deus bendito, nós queremos rogar pelo Teu perdão, num dia tão emblemático, Dia dos Pais. Quando a gente se depara com essa passagem da maneira adequada, a gente acaba percebendo que ela vai muito além de alguém que sai de casa e vive uma vida promíscua. Ela parece que toca em coisas que tem muito a ver comigo, na vida contigo. Às vezes a gente se depara incorporando praticamente um irmão mais velho. Isso não implica dizer que a gente não vai orar pelas coisas que acontecem de ruim em nossa vida, que nós não vamos orar para que elas saiam de nós, nos deixem, ou ficaremos muito incomodados com elas presentes em nossa vida. Não é sobre isso. Não é sobre a tristeza de uma notícia ruim. Não é sobre a tristeza de um diagnóstico inesperado. Não é sobre a tristeza de não alcançar aquilo para o qual tanto lutamos. Não é sobre a tristeza, é sobre indignação. É sobre praticamente colocar o dedo no rosto do Pai e querer estabelecer como as coisas devem acontecer. E quando isso ocorre, perdemos de vista a belíssima doutrina da graça, que nós não merecemos absolutamente nada vindo da parte dos céus, ou melhor dizendo, o que a Tua palavra deixa claro que nós seres humanos merecemos é a punição pelos nossos pecados. Haja vista que o salário do pecado é a morte. O que merecemos do Senhor é a Tua justa ira, a Tua punição, o que fizestes na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Jesus. Logo, tudo que vem de Ti, já que nós não merecemos absolutamente nada do Senhor, senão Tua justa ira, tudo que vem do céu é graça, é favor imerecido. Se nos dás, bendito sejas. Se não nos dás, bendito sejas. Se nos tira, bendito sejas. Afinal de contas, Tu que és o Pai. E queremos sim ser filhos que entendem que quem coordena, quem administra, quem rege todas as coisas é o Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender essas verdades tão preciosas, para que não sejamos como que homens e mulheres que se relacionam com o Pai tão somente porque querem atingir os seus objetivos aqui nessa terra, sejam eles quais forem, desde o âmbito profissional, acadêmico, enfim, familiar, seja qual for. Nós queremos, e eu penso que muitas vezes o Senhor nos prova para isso, nós queremos
que toda a nossa relação contigo seja baseada em Ti mesmo, tão somente em Ti, para que, seja qual for os dias, sejam nublados ou claros, sejam difíceis ou fáceis, sejam tristes, angustiantes, tenebrosos ou mais que felizes, Te amemos, pois Tu és o nosso Pai. Aplica a Tua palavra nos nossos corações e faça-nos perceber, como também nos ensinou o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim nós te oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.